Você falou de época de competição de judô, e eu já ouvi alguns lutadores que são faixa pretas nas ambas artes falando da vantagem do judô ele ser um esporte competitivo, olímpico. Então, acaba que o volume de treino, na média, é muito maior do que a gente no jiu-jitsu ou nas artes marciais de maneira geral. Você acha que existe um volume, hoje em dia ainda existe um volume maior de competição lá no judô do que a gente tem no jiu-jitsu? Porque hoje no jiu-jitsu você tem campeonato todo final de semana. Se você quiser lutar, todo final de semana você tem, né? Sim. Ou você acha que ainda o judô ainda tem essa... Eu acho que o judô, você tem um pouco polêmico aqui e verdadeiro, né? Porque eu vivenciei os dois. O judô é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil, né? Porque o judô é uma arte que você tem que pegar o adversário em pé, né? Um cara tão, né, com a tua mesma expertise e jogar o cara. E isso é muito difícil, cara. Porque o cara tá em pé, então tem que ter muita técnica. Pra você ficar bom de judô, você tem que pelo menos ter aí um mínimo aí, brincando, uns 5 anos de judô, 6. Né? Pra você ter uma queda forte. Sim. Pra você ser um exímio judoca, é de 10 anos em diante. De prática, não é de prática competitiva. Competindo 10 anos e praticando, repetindo. E o judô, ele teve a vantagem de ser um pouco mais avançado, ser um esporte olímpico, né? E é um esporte que você tem um pouco mais de tradição. Né? Então eu competia todo final de semana. Jiu-jitsu, eu competia, sei lá, eu gostava de competir. Então, assim, Copa tal, eu estava competindo. Né? Mas o judô era todo final de semana. O jiu-jitsu a gente competia por ano, talvez 4 vezes. Mas no início também, né? Exatamente. Né? E então, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou te contar uma história para você entender de onde eu tô tirando isso. Eu também comecei no judô quando eu tinha uns 4, 5 anos. Comecei no judô com o Marco Aurélio Valadares, que inclusive é a faixa preta do Carson, né? E a faixa preta também do Petrúcio Monteiro, lá do Leme. Eu conheci os dois, eu te falei. E aí depois, acabou que eu treinei até uns 10 anos de idade. Meu pai é faixa preta de karatê, então ele me incentivou a ir pro karatê. Ele é faixa preta do Tanaka, que já faleceu também. Assim, praticamente trouxe o karatê pro Rio, mestre Tanaka. E aí eu comecei a praticar karatê, larguei o judô. E aí só que eu fiquei no karatê, sei lá, uns 4 anos. Aí eu entrei no jiu-jitsu, eu devia ter uns 13. Aí teve uma época que eu fiz karatê e jiu-jitsu ao mesmo tempo, né? Aí depois eu cansei do karatê, começou a encher o saco. E aí eu comecei, eu fui pro jiu-jitsu com o Marco Aurélio, fiquei treinando com ele 1 ano mais ou menos, e aí eu queria me desafiar mais em campeonatos, esse tipo de coisa, e eu fui pra Carson, e lá que eu conheci o Saporito, né? Que é o mestre lá. Nosso professor. Grande Saporito, mestre Saporito, um beijo. Moral da história. O meu jogo no jiu-jitsu sempre foi de passar guarda, de querer derrubar, porque eu tenho uma base do judô. E o Saporito, diga-se de passagem, ele... Na época, eu até queria voltar a praticar judô pra melhorar o meu jogo no jiu-jitsu. Vai fazer essa porra, não. Vai atrapalhar teu jogo. Porra, eu te ensino queda, porra. Quer aprender queda, eu te ensino. Tá bom, acabou que eu não voltei pro judô. Aí vem minha pergunta. Você acha que um esporte complementa o outro? Ou, sei lá, pode atrapalhar de alguma forma? Porque você fez os dois, né? Você acha que te ajudou de alguma forma? E quando que você parou o judô? Porque o jiu-jitsu eu imagino que você continuou, mesmo quando você foi pro MMA, você continuou treinando jiu-jitsu, mas o judô eu imagino que você tenha parado até porque é um ritmo muito pesado de treino, né? Eu continuei nos dois, mas assim, eu acho o judô essencial, porque o judô você aprende técnicas de estourar pegada, você compete muito mais. O Yamashita falava uma frase, grande judoca japonês, que você não treina para ficar bom, você compete para ficar bom. Entendeu? E o judô tinha muita competição e o judô tem muita chance de não deixar você segurar, né? Então, fora a competição, o judô era um esporte muito mais difícil, porque você tinha que segurar no kimono do cara e o cara tentando tirar sua mão o tempo inteiro, né? O kumikata, que a gente chama, são as pegadas do judô, e ele tem que te segurar e te jogar, né? E na minha época tinha cocar, cair de bunda, e o coco cair de lado.
Vazário, que você tomava quase o Ippon, e Ippon quando era aquela chapuletada. Então, ajudava muito, né, no jiu-jitsu, porque você já começava por cima, né? E além da agressividade que te dava nas trocas nas passagens de toreando, nas toreadas, estourando as pegadas, as imobilizações de judô são muito mais fortes, né? Porque você tem um tempo para sair. Né? Então você tem, jiu-jitsu você espera ali, o cara mexer, o cara... Dá uma enrolada, né? No judô, o cara tem 30 segundos para sair. Então o cara que segura tem que ser muito bom. Sim. E o cara que sai mais ainda. Né? Então o judô complementa demais o jiu-jitsu, entendeu? Mas não é todo mundo que pode ensinar judô, entendeu? Tem que ser um faixa preta de judô, né? De preferência, se você quiser levar para frente isso daí, você tem que treinar com uma pessoa que tenha passado pelo mesmo processo. Competitivo, competição. Né? Assim. É porque o judô também tem aquela coisa, né? Que quando você dá uma queda, ou dá errado, ou alguém te queda, você vira de... Tipo, você fica de bruços no tatame, né? Sim. Isso no jiu-jitsu é a morte, né? É morte. Então, acho que o medo do Saporito era eu pegar essas manias do judô e levar e acabar me dando mal, né? E óbvio que ele não ia me ensinar judô, mas principalmente as quedas. Eu dava muita queda e aprendi umas quedas boas também com mas o lance desse do judô, o judô tinha tempo, cara. Tinha tempo. Entendi. Então você caía de bruços ali, você se defendia, né? Você se bloqueava ali. Né? Se defendia e tal. O cara tenta um, tenta dois, o juiz bater, em pé de novo. Porque a dinâmica do judô é em pé. O Jigoro Kano fez o judô, ele não gostava da luta embolada no chão, por isso que ele criou o judô. Sim. Né? Era uma coisa só, é o tate, o azar e o neo azar. Né? Tate, de pé, neo azar, né? No chão. Então o judô deu preferência para ficar mais esportivo, mais competitivo, mais dinâmico, né? Os arremessos, as quedas. Sim. O Jigoro Kano preferiu. Né? Já o jiu-jitsu, né, a família Gracie aprendeu com o Konde Koma, que era um atleta da Kodokan, né? Que era um judoca. Pegaram a parte de Iwasa e fizeram um produto cartesiano perfeito. Né? O pouco que eles aprenderam no chão ali, eles foram desenvolvendo, estudando. O Hélio, um cientista nato, o Carlos passou para o Hélio desenvolveu um sistema e aí ensinou para o resto da família, para o Carson, para todos, né? Para os filhos e tal, todo aquele sistema de técnicas, né? Eu digo para todo mundo, a pessoa fala, mas as pessoas falam, mas o jiu-jitsu é... Eu falo, não, o jiu-jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu é do Brasil. Tá. Né? Polêmico. O jiu-jitsu não é onde você encontra no mundo, né? Uma arte marcial como o jiu-jitsu do nosso, né? Do nosso jiu-jitsu. Você encontra jiu-jitsu, JU, né? Você encontra lá o Pancration, Pancrase, mas o jiu-jitsu que eu aprendi da família Gracie fez a diferença na minha vida. Não tem lugar nenhum, né? Não tem lugar nenhum, cara. É porque tem uma polêmica agora que o pessoal tá falando que o jiu-jitsu é um judô. Do judô. E aí o pessoal fica Eu acho chateado. Que o jiu-jitsu é a parte do judô do chão bem aproveitada. Melhorada. Muito melhorada. Aperfeiçoada. Muito melhorada. Porque o judô, você cai de bruço ali, você tem 30 segundos para trabalhar. Ou até menos. O árbitro viu que você não vai conseguir nada, ele impede de novo. O objetivo do judô é a parte em pé. É o tate. Sim. De pé, entendeu? Não é a parte de azar. É o golpe perfeito, né? Você acha que um dia o jiu-jitsu vai estar nas Olimpíadas? Olha, eu acho que talvez o jiu-jitsu sem kimono possa estar. Cara. Sem kimono. Eu acho que é mais dinâmico, né? Sim, então, a Olimpíada, esporte olímpico tem que ser dinâmico, cara, entendeu? Tem que ser uma coisa que as pessoas possam assistir e se prender. Não pode ser aquela coisa chata. E o jiu-jitsu é um esporte de estudo, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu deveria ter tempo. Né? Tá. O judô tem que ter tempo. E às vezes não dá tempo, porque o cara dá uma chapuletada, cai de costa, pum, acabou. Sim. Mas o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, às vezes, você pega um cara duro, consegue passar a guarda, deu 10 minutos, conseguiu passar, o cara conseguiu te raspar, conseguiu te pegar, e quem tá olhando não entende nada. Fala, que pé é esse? Que loucura é essa? Né? O cara ganha com uma vantagem ali que... Então, talvez o sem kimono, né,
o sistema de Abu Dhabi, tem alguma chance, né? Mas o de kimono, infelizmente, eu gostaria muito, mas infelizmente eu acho que não teria muita chance no momento, não. E aí, gostou desse corte? Siga a gente nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Instagram, Copacabana Talks. Valeu!